Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Paula Angelotti, apresentadora do podcast Clube Casa, nosso ArcTalks, que hoje conversa com Gabriela Ponte, que é arquiteta designer de interiores com especialização em interiores contemporâneos pelo Instituto Europeu de Design. Olha só, sabe tudo de planejamento, tudo de comunicação com o cliente, tem um alto conteúdo, um conteúdo bem relevante a dividir com a gente. Seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo meu. A primeira pergunta não tem como fugir. Como você se descobriu arquiteta? Bom, é uma pergunta bem interessante. Na verdade, eu tenho alguns flashes, né, da minha infância e da minha adolescência. O primeiro flash que eu tenho na minha memória foi um trabalho que a gente tinha que entregar, acho que a gente estava na 3ª série, alguma coisa assim, de uma maquete, e uma amiga chegou com uma maquete toda montada. Profissional. Profissional, porque o pai dela tinha uma empresa de maquetaria, na época o pai dela era arquiteto. E foi o primeiro contato que eu tive ali com aquelas miniaturas, né, que são as escalas menores. E ainda não entendia, mas eu já fiquei bem encantada com aquilo que eu vi. E o segundo momento foi uma visita, eu tinha por volta de uns 13 anos, que foi na Estação da Luz. A gente foi com um colégio e foi muito legal. Eu entrei, aquilo e falei, gente, eu quero fazer arquitetura. Eu nem sabia o que era arquitetura, não tenho nenhum arquiteto na família. E, enfim, quando eu fiz 16 anos, que já estava na hora de ingressar na faculdade, porque eu sempre fui muito precoce, né, na parte de estudo, tinha que tomar essa decisão de qual curso ir, enfim. E eu me recordo que, né, nessa fase ali dessa faixa etária, eu bati o pé que eu falei que eu queria fazer engenharia. Aí meu pai falou, de jeito nenhum, você não vai fazer engenharia, isso não é profissão para mulher. Sempre no intuito de proteger, né, a gente. E, enfim, eu falei, tá bom, então eu vou fazer arquitetura. E aí entrei na faculdade lá com 16 anos, falei, meu Deus, e agora, né? Será que é isso? Eu tinha muito receio naquela época, um medo de errar mesmo, de errar na profissão, de errar na escolha da profissão, né? Mas, graças a Deus, primeiramente, né, que sempre me direcionou na minha vida, foi uma escolha muito assertiva. Se foi, gente, ela é um sucesso, né? Em tão pouco tempo já se demonstrou uma profissional de renome nas regiões onde atua. Eu disse regiões porque ela está em todos os lugares. Escritório em Alphaville, é isso? Isso, nosso escritório novo agora, a gente está finalizando, né? Vai ser em Alphaville. Mas a gente, como sempre, né, foi crescendo, né, durante esses últimos 11 anos de formada que eu tenho. Porém, com a atuação já tem um pouquinho mais, porque eu falo que Deus sempre foi muito maravilhoso na minha vida, mesmo sem muitos contatos, né, mas eu tinha o melhor de todos, que é Deus. Fiz 4 anos de estágio, então esses 4 anos me deram uma boa bagagem. Então, desde projetos de interiores, enfim, residenciais, comerciais, corporativos. Também atuei nessas épocas de estágio em construtora, incorporadora, o que me deu uma bagagem muito boa hoje para o segmento residencial, né, de entender alguns processos internos das empresas, e conseguir direcionar o cliente ali desde, enfim, do momento que ele vai escolher uma planta, que ele vai fazer uma vistoria do imóvel. Então, entender quais são, né, os deveres e os direitos do nosso cliente com certeza um diferencial que a gente aplica hoje no nosso dia a dia. Muito legal. Inclusive, eu vou chamar a atenção da nossa audiência. Agora, quero um corte especial para esse podcast. Quero que esse corte vá para o Instagram, porque esse assunto interessa muito, muito, muito a nossa audiência. Bacana. Que é a comunicação com o cliente, que você me diz fazer de uma maneira muito assertiva, e isso minimiza muito os BOs que acontecem durante a obra. Aliás, ela não gosta nem dessa palavra, né? Ela acha que muita gente dá uma marginalizada nessa história de BO, de problema, obra é problema, não é nada disso. Pode ser que a comunicação, né, eficaz, eficiente, como você traça desde o início, minimize realmente esses conflitos. Sim, com certeza.
Uma das coisas que eu sempre converso com o meu cliente ali numa primeira reunião, antes da gente assinar contrato, qualquer coisa, vamos entender quanto tempo a gente demora para a gente construir um prédio. E por que eu bato nessa tecla antes da gente ir para a parte de interiores? Porque antes da gente construir um prédio, existe todo um planejamento estratégico, um planejamento de custos, um planejamento de aprovações em prefeitura, em todos os órgãos necessários para se levantar, para abrir um stand, né? E você apresenta de uma maneira otimista ou realista? Sim, na verdade, eu sou otimista, porém realista, né? O processo que a gente desenvolve hoje, ele é um processo que dá certo. Só que para isso a gente precisa trabalhar com realidade, né? Então, o que acontece? A partir do momento que a gente entende que são anos de planejamento, a gente entende que não dá para a gente começar uma obra, o cliente contrata hoje ou já começa a obra. Não funciona assim. Então, primeiro ponto, a gente tem que entender, de fato, o que vai ser feito. Para isso, o projeto, que é um planejamento estratégico para a execução de uma obra saudável, né? E por que eu falo uma execução de obra saudável? Porque tem muito... o mercado hoje, a gente tem apenas 20% da nossa mão de obra qualificada. Então, quando a gente fala que dá muito BO de obra, é porque muitas das vezes as pessoas contratam profissionais errado, não tem uma organização de começo, meio e fim para aquela obra dar certo, né? Então, quando a gente vai... E partindo do princípio da comunicação, onde eu trabalho muito, entender se meu cliente ele é mais visual, se ele é mais auditivo, se ele é mais sinestésico, entendendo essa questão. Num primeiro momento, eu vou trabalhar ali todos os pontos para que ele chegue na obra com as emoções dele preparadas, né? Então, ele já chega na obra com todos os cenários possíveis que podem acontecer ou não dentro de um processo de projeto. Ou seja, a arquiteta também tem que ser especialista em neurolinguística, minha gente. Não é simplesmente, né, ter bom gosto, ser especialista em light design, né, design contemporâneo. Tem que saber lidar com inteligência emocional e também ter neurolinguística para identificar o tipo de cliente que você está pegando. Sim, com certeza. É importante a gente entender, porque é o que eu sempre falo com a minha equipe. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa chega pra gente, às vezes é uma pessoa que nunca contratou um arquiteto. Então, qual que é a minha função ali, né, como arquiteta? Não traumatizar esse cliente, né? Direcionar ele para a realidade do que é uma obra. Muitas das vezes o cliente sempre foi fazendo reformas ali durante a vida dele, chegou num patamar que ele quer fazer uma coisa, né, mais bacana, então por isso que ele busca um profissional. E aí a gente tem que entender com o que a gente está lidando, porque a gente lida muito com as emoções. Então, eu trago muito isso da psicologia positiva para o meu dia a dia, tanto com a minha equipe, tanto com as equipes de obra, né, para que a gente tenha um processo de começo, meio e fim com paz e harmonia, né? Então, esse ponto é um ponto que eu bato muito na tecla, porque não adianta você ser muito bom tecnicamente, mas você não saber lidar com pessoas. A gente precisa lidar com pessoas a todo momento. Eu preciso lidar com o fornecedor, eu preciso lidar com o rapaz do frete, eu preciso lidar com o zelador, eu preciso lidar com tanta gente no meio desse caminho, que eu falo que a arquitetura é diferente, né? A arquitetura e engenharia, diferentemente de outras profissões que você consegue trabalhar com pessoas que escolheram, né? Então, por exemplo, o médico, ele trabalha com enfermeiros, são pessoas que escolheram fazer enfermagem. É diferente da gente que trabalha com pessoas que o caminho da vida levou elas para estar naquela posição, de ser um pintor, um eletricista. Então, a gente está lidando com pessoas. A gente precisa saber conversar, a gente precisa saber entrar num processo calmo e tranquilo para a gente ter o objetivo final atingido, né? Entendendo que a gente está lidando com pessoas. Então, da mesma forma que às vezes a gente precisa ser flexível, às vezes a gente precisa ser firme para que as coisas também aconteçam. E o seu processo criativo, como ele aflora? O meu processo criativo primeiro, muita pesquisa, né? A gente pesquisa muito, as viagens ajudam a gente também a dar uma refrescada, mas o processo criativo em si, ele reflete muito em todo o briefing que a gente faz com o cliente, que é toda essa conversa inicial. Entender as origens dele, de onde ele vem, as memórias afetivas, o que ele gosta, o que ele não gosta. E dentro desse processo criativo, a gente também fala muito sobre o budget de investimento.
né? Então, você tem ali um padrão mais simples, um padrão mais alto, e cada padrão tem um custo inicial médio ali que a gente tem hoje com base nos projetos do escritório, e a gente entende que a gente precisa criar dentro da realidade do cliente. E como você lida com essas restrições orçamentárias? Toda essa conversa, às vezes a pessoa fica com um tabu de falar sobre isso, mas acho que é um ponto super necessário, né? Porque a gente está lidando com o dinheiro, né, do cliente, e eu sempre falo, nós temos alguns clientes que às vezes a gente vai atender, são pessoas que têm, enfim, cargos militares, que passaram anos servindo, né, o país, e eles vão para a primeira residência. Então, a pessoa passou anos ali. Isso eu estou dando um exemplo, mas isso de forma geral serve para, enfim, todos os nossos clientes. Passou anos ali se preparando para aquele momento. Então, a gente tem uma responsabilidade de lidar com cada real, né, de forma realista, assertiva, e que, de fato, ele consiga estar ali no lar dele, né? Da forma que ele, enfim, idealizou. Então, a nossa responsabilidade, nossa missão é tangibilizar isso para o real. E como você lida com os desafios? E quais são os desafios, na sua opinião, não só seus, mas para a maioria hoje dos arquitetos? Eu acho que, bom, é uma questão de um processo, né? Porque a gente sai da faculdade, a gente não tem uma preparação psicológica, a gente tem uma preparação muito técnica, então a gente sai da faculdade técnico. Mas eu acho que o maior desafio é a gente se entender como profissional. E para a gente se entender como profissional, a gente precisa entender quem a gente é. Então, entender quem a gente é, quais são os nossos valores, os nossos princípios, do que eu abro mão, do que eu não abro mão, dentro da minha realidade como ser humano, é que vai me fazer ser uma profissional autoconfiante naquilo que eu faço. E o que para você é inegociável? Os meus valores são inegociáveis, né? Então, assim, por mais que a gente tenha toda uma rede de parceiros, o meu objetivo final é a satisfação do cliente, é a superação da expectativa dele. Então, isso para mim é inegociável. E se durante o processo eu precisar tomar decisões que sejam favoráveis a esse objetivo final, essas decisões serão tomadas. E como você vê a arquitetura evoluindo nos próximos anos, Gabi? Bom, eu acho que a arquitetura em si, ela tem alguns caminhos, né? Tem muito caminho de tecnologia, novas tecnologias que enfim, estão super em alta e cada vez mais estão presentes no nosso dia a dia. Nós temos também a questão da sustentabilidade, né? E como que a gente aplica isso dentro de projeto, nas escolhas de materiais, no que eu vou reduzir de demolição, e aí isso também a gente tem que analisar caso a caso. Eu sei que projeto, muitas vezes, é que nem filho e não tem filho favorito, mas você tem um projeto favorito? Os meus projetos... Na verdade, acho que tudo é um processo, como vou te explicar, do momento que você está vivendo, né? Para mim, todo projeto favorito é exatamente o projeto que eu estou fazendo. Mas eu tenho um carinho por todos eles, porque cada projeto que a gente vai fazendo, a gente vai evoluindo, né? Então, eu gosto muito de partir de um princípio que não existe o erro. Existe que você não sabia fazer aquilo de uma outra maneira, de uma maneira melhor, né? Então, por isso que todos eles são queridos, né? Porque cada projeto fez com que hoje eu chegasse, enfim, aonde eu cheguei, aonde eu consigo, de fato, trazer essas soluções para o cliente e de forma que ele fique feliz e satisfeito. A gente fala bastante a respeito de público-alvo, né, no marketing. Hoje você atende o cliente que você sempre sonhou em atender? Sim, e eu vou te explicar por quê. Durante esse meu processo de carreira, a gente sempre teve não vou dizer a gente sempre teve, porque o mercado de arquitetura funciona meio que assim, né? É uma idealização de um cliente de alto padrão. Mas, para mim, o que é um cliente de alto padrão? Primeira coisa, é um cliente que confia em você. Toda relação, ela precisa ter confiança como base. Então, se o cliente desconfia, se o cliente não está seguro com a sua postura, se o cliente não está seguro com você, o processo vai ser desgastante.
tanto para você quanto para o cliente. Então, assim, o que eu entendo hoje como um cliente, que o cliente ideal é o cliente que confia naquilo que eu estou fazendo, né, como um profissional. Então, sim, eu sou muito feliz com os meus clientes, porque, assim, é muito gostoso quando o cliente fala assim: não tem projeto sem você, não tem obra sem você, a gente não sabe fazer nada, a gente confia plenamente no que você está sugerindo. Então, isso para mim é o cliente ideal. E qual é a diferença de projetar um comércio, né, uma obra corporativa e residencial? Muito, muito legal essa pergunta. No escritório a gente também trabalha, né, com projetos comerciais corporativos. E o primeiro ponto para a gente entender a diferença é a questão da jornada do cliente, né? Então, eu preciso entender qual é a jornada do meu cliente residencial, qual é a jornada do meu cliente que é lojista, qual é a jornada do meu cliente do escritório corporativo. São jornadas completamente diferentes. O cliente residencial é uma questão mais emoção, é o sonho, é anos de planejamento ali, ele se planejando para fazer a reforma dele. Já o cliente comercial é um cliente que a gente, quando vai fazer um projeto, é óbvio que ele tem que gostar, mas não é um projeto para ele, é um projeto para venda. Então, isso tem todo um estudo por trás. A gente tem que entender o público que a gente está projetando, qual é a faixa etária desse público, o que esse público consome. E diferentemente de um projeto corporativo, onde eu preciso trazer mais produtividade para o ambiente, eu preciso despertar mais vontade nesse público, principalmente esse público jovem que está vindo, que gosta muito de um home office. Como que eu desperto esse interesse de não quero ficar no home office, quero ir para a empresa, né? E aí falando em termos de execução, pós-planejamento, né, pós-projeto, tem toda uma questão também de mão de obra, de equipes específicas para cada tipo de obra, né? Porque a mesma equipe do residencial não é a mesma equipe do corporativo? Não é. Principalmente porque são horários de trabalho diferentes. Então, por exemplo, o cliente do apartamento, a gente tem uma obra diurna, né? A loja, a gente tem uma obra noturna, e o corporativo também a gente tem uma obra noturna. Então, o time é muito mais rápido. Tem que ser pessoas que estão habituadas a chegar lá de madrugada e fazer a coisa acontecer, né? E no residencial, eu também preciso ter pessoas dispostas, mas pessoas com mais delicadeza. Depende, porque são mais detalhes, né? Então, são equipes totalmente diferentes. E a gente tem que saber lidar com as expectativas e enfim, com tudo que envolve cada processo para que a gente tenha lá no final um resultado positivo. Agora, falando de futuro, quais são as perspectivas que você observa? O que você imagina sobre a evolução da arquitetura? Tem muita questão de novas tecnologias, né? Que nem eu te falei um pouquinho anterior. Tem muita questão de novos equipamentos, de novas construções que estão vindo aí para o Brasil mais forte, né? A gente tem questão de steel frame que está vindo aí para as construções, que é uma construção a seco, né? Uma construção mais rápida. Uma casa em alvenaria ali que você vai demorar, um ano ali entre fazer fundação, levantar, construir, mobiliar, tudo. Num steel frame você vai fazer em 3, 4 meses, né? Com uma redução evitando desgaste de material, evitando um desperdício de material. Então, tem N possibilidades, né? Até as impressoras que estão, assim, daqui a pouco demora um pouquinho, mas chega aqui também, né? Que vão fazer ali uma casa em 2, 3 dias, enfim, com esses maquinários específicos. Então, assim, tem N caminhos para a arquitetura, né? E o desafiador que eu sempre falo vai ser muito essa questão das pessoas, né? Porque por mais que nós tenhamos máquinas, por mais que nós tenhamos tecnologia, pessoas precisam de pessoas, né? Então, sempre vai ter essa questão do lado das pessoas também. E essa questão da evolução, né? Como que os profissionais lidam com essas novas tecnologias, né? Essa questão da tecnologia, ela é muito importante, porque, por exemplo, e quando eu falo de pessoas, treinamentos, e enfim,
quando começou a chegar aqui os porcelanatos de grandes formatos, né? Então, assim, a gente tinha ali um material novo, todo mundo queria colocar o porcelanato, mas e a mão de obra, né? Então, assim, hoje a gente já tem algumas empresas que são especialistas nesse tipo de assentamento de revestimento, mas foi um processo também, né? Porque chega o produto e aí depois de um ano, né? 1 ano e meio que você vai começar a ter ali uma equipe pronta para fazer aquilo, enfim, bem feito, né? Então, tem esse time também entre chegar a essa informação, né, dentro da tecnologia e a gente conseguir reproduzir ela. Então, eu entendo que tem vários gaps dentro de futuro aí para arquitetura, mas a gente vai ter que pensar em como aplicar as tecnologias, em como diminuir, né, o uso enfim, de materiais que não tem um processo ali ESG aplicado, né? Então, vai ter algumas coisas aí que vão para esse caminho. E a gente tem que se preparar, porque a gente está a gente tá aqui no meio, então a gente tem que estudar, continuar estudando sempre, se atualizando. Gabriela Ponte, agora com tanta experiência, quais são as dicas que você pode compartilhar com os estudantes ou para quem está iniciando a carreira? Bom, interessante você falar desse tema. Eu comecei do nada, acho que isso é muito importante eu falar aqui. A gente, muitas das vezes, tem uma expectativa X sobre a nossa carreira, sobre o nosso trabalho, mas eu acho que o mais importante é você ter vontade, boa vontade. Porque muitas das vezes eu ia fazer entrevista e eu tive a oportunidade de ser contratada dessa maneira, em que existia assim, um software X, um software Y, e eu, naquele momento, não tinha condição de pagar um curso, não tinha condição de investir naquele software específico, porque cada escritório trabalha de um jeito, cada empresa trabalha de um jeito. Enfim. Então, e aí na minha entrevista eu falei, olha, eu não sei o software, mas eu aprendo. Se você me der 1 semana, 2 semanas, eu aprendo. E eu tive a oportunidade de ser contratada dessa maneira. E esse é um dos softwares que eu uso até hoje no escritório. Então, eu entendo que o primeiro é você estar afim, né? Você precisa querer. O segundo ponto é a dedicação. O quanto você está disposto a querer resolver problema. Porque a gente é técnico, mas o que a gente mais faz é resolver problema. A gente resolve problema de tudo que você imaginar. E, enfim. Então, são essas coisas que você precisa, né? Para você ir conseguindo ali degrau a degrau. E foi até bom você tocar nesse ponto, porque recentemente eu tive a oportunidade de fazer uma mentoria com alguns colegas arquitetos, amigos que às vezes falavam, Gabi, como que eu faço uma proposta, como que eu faço um contrato, o que eu devo entregar? E aí eu fui pegando vários amigos que sempre me perguntavam. Você falou, chega, eu vou fazer de uma vez isso. Pronto, para todos vocês. E aí no fim... Gente, vamos fazer uma mentoria? Virou mentora. Fizemos uma mentoria de 60 dias. E aí a gente foi trabalhando vários pontos, né? De processos, de metodologia, de como você conversar com o cliente, tipo de pessoas, como você fazer uma precificação corretamente. E aí foi muito engraçado, porque assim, eu falei, poxa, eu acho que isso é um caminho futuro, né? Para eu poder ajudar mais profissionais. Porque a gente, quando começa, a gente se sente muito sozinho. Muitas vezes a gente não tem com quem conversar, a gente não tem com quem a gente tirar essas dúvidas. E é um processo solitário você ser empreendedor, né? Enfim. E aí foi muito bacana, porque à medida que a gente foi fazendo, a gente foi tendo essa troca ali no nosso grupo, um grupo pequeno, de 5, 6 pessoas, eu vi os olhinhos brilhando, sabe? Assim, e o depoimento, meu Deus, nossa, Gabi, meu Deus, virou chavinhas. E são coisas que somente o tempo e a experiência vai proporcionar pra gente. Então, eu entendo que é importante a gente ter mentores, né? Mentores que vão encurtar esse caminho. Então, o conselho que eu deixo para qualquer profissional é busque mentores, busque cursos, te desenvolva, saia um pouco da casinha só da arquitetura, né? Porque a arquitetura é uma disciplina com várias outras disciplinas, mas além do lado técnico, a gente precisa entender
o lado humano, a gente precisa entender o lado comercial, a gente precisa entender o lado financeiro, de tudo, como a gente tangibiliza o nosso sonho de ser arquiteto para a nossa vida. A gente precisa ter um planejamento para isso. E né? como você acha que a arquitetura, ela impacta a vida das pessoas? Como você percebe essa transformação? É muito gostoso falar disso, porque, na verdade, esse é o objetivo meio que final depois do processo, né? Tem um estudo que fala que a gente passa boa parte da nossa vida dentro de ambientes. Seja ele ambiente de trabalho, seja nossa casa, seja restaurantes. E o ambiente, ele molda o comportamento, né? Então, é muito bacana quando a gente fala isso, por exemplo, dentro de um projeto. Enfim, seja ele residencial ou corporativo, enfim, porque a gente consegue desenhar uma rotina de utilização daquele espaço. Então, eu vou chegar na minha casa, onde eu vou pendurar a chave do carro, onde eu vou deixar minha carteira, onde eu vou guardar minha bolsa, né? Porque, geralmente, na nossa correria de dia a dia, troquei de bolsa. Onde que tá a chave? Onde tá a carteira? Então, quando você tem ali, você cria rotina. Você tem uma câmera escondida na minha casa. Quando você cria rotinas ali, tudo isso facilita. Perde menos tempo, né? Exato. Tem uma outra pesquisa, falando até um pouquinho de neurociência, que diz que nós tomamos uma média de 32 mil decisões por dia. Então, quanto menos decisões eu preciso tomar, decisões pequenas, como a roupa que eu vou escolher, onde eu coloquei a chave, onde eu coloquei minha carteira, onde eu coloquei minha bolsa, enfim. Quanto menos decisões eu precisar tomar, mais assertivo e produtivo eu vou ser ali nas minhas tarefas, né? No meu trabalho, enfim. Então, é importante aplicar esse tipo de conhecimento também dentro de um projeto. Porque se eu posso facilitar a vida do meu cliente, por que não? Né? Ou seja, aquilo é para aquilo, aquele lugarzinho já é destinado, né, para as coisas que você traz da rua, né? Ali está o lixinho com papéis, com panfleto, que a gente acaba trazendo lixo muitas vezes, né, para dentro de casa, né? O que é reciclado, o que não é, né, o que é orgânico. É muito interessante, né, ter tudo isso realmente, né? Isso, assim, num primeiro momento, eu brinco até, né, nos processos de projeto, quando a gente vai falar de interruptor, né? Onde eu acendo a luz, onde eu apago a luz. Às vezes a gente fala, nossa, mas eu preciso mesmo ter essa quantidade. Eu falo, olha, você não precisa, mas o meu objetivo de especificar é por conta disso, né? Eu vou explicando para ele o porquê que a gente vai colocando. E uma cena que é sempre muito engraçado. E clássica. É quando a gente vai fazer projeto de dormitório, né? Que a gente fala, um interruptorzinho na porta, interruptorzinho na cama, né? Porque você... quando você for deitar, você apaga o interruptor na cama. Nossa, é sempre a mesma reação. Nossa, é verdade, eu não preciso andar no escuro, eu não preciso tropeçar para me deitar na cama. Então, são pequenos confortos, né, que um projeto ali vai te proporcionar, enfim, que, né, com certeza vai trazer bons benefícios para você. Que legal, Gabriela, muito bom. Esse nosso papo já está caminhando para o final. Antes de finalizar, eu gostaria de saber qual é o aspecto mais gratificante. Ali é o momento prazer, o momento propósito, é o seu momento da sua profissão, da sua trajetória, de tudo que você construiu até hoje. O momento que na verdade, tem alguns momentos que eu entro em flow, né? O primeiro deles é quando eu tô projetando. E aí eu boto ali a minha música e eu entro no flow. O segundo momento, que eu acho que esse é um momento uau, é quando a gente tem um feedback final do cliente, não só pós-projeto, enfim, planilhas orçamentárias, mas na obra final. Porque o nosso objetivo, com todo esse desenho, é chegar no objetivo final da obra pronta, né? Quer ver o arquiteto feliz? É quando a obra tá igual que a gente desenhou. Mas a gente tem que desenhar de acordo com o cliente que vai morar lá. Então, mais do que desenhar, mais do que fazer uma obra, é a gente, de fato, atingir a superação da expectativa do cliente. O cliente fala assim, nossa, foi melhor do que eu esperava. Assim, isso não tem preço que paga. Né? Não tem
isso para mim é o que vale. É o cliente estar feliz ali. Esses dias eu fui visitar uma cliente de um apartamento que nós fizemos. E ela falou assim, Gabi, o apartamento valorizou pra caramba, né? Enfim, meu esposo quer vender o apartamento. Eu falei, de jeito nenhum. Não deixe você vender aqui de jeito nenhum. Agora aqui é minha casa, fiz do jeito que eu queria. Agora eu não saio daqui de jeito nenhum. Então, esse tipo de feedback é o que eu levo, né, pra minha vida, é o que eu levo como a mudança que eu realmente posso fazer na vida de cada pessoa que passa no meu caminho, de cada cliente que passa no escritório. É isso que eu levo. Gabriela Ponte, muito obrigada por compartilhar tanta informação de valor, um pouco da tua história, né, um pouco das suas práticas, dos bastidores, de processos do teu escritório, que evidentemente vão estimular aí quem está começando, quem já está na lida, né? Porque assim, eu acho que é importante essa troca de informação entre vocês, né? Sim. De repente você está alimentando e nutrindo um profissional que já está há anos no mercado, ele fala, poxa, isso eu não tenho no meu escritório, que legal, né? A Gabriela me falou a respeito disso, né? Vou implementar, vamos ver se dá certo. Então você pode inspirar muita gente. Sim, com certeza. Eu acho que essa troca ela é muito importante, né? Eu acredito também que isso vem mudando nos últimos anos, esse acesso aos profissionais, né? Antigamente era tudo muito fechado, muito exclusivo, mas acho que a internet ela possibilita isso também. Sim. Né? E, enfim, quanto mais pessoas tiverem mais conhecimento, saber, né, ter um processo bacana de trabalho com o cliente, melhor vai ser o mercado para todo mundo. Porque a arquitetura hoje ela já é algo mais acessível, né? Sim. E acho que isso é importante também das pessoas entenderem, porque um profissional, ele está aqui para quê? Para te ajudar a você chegar no seu objetivo. Sim. Né? E essa é a nossa função. Muito obrigada. Obrigada eu. Espero que você volte aí. Vamos voltar outras com vezes. Novidades, né? E nos convoque aí para as próximas gravações aí dos projetos corporativos, residenciais, o escritório, que já está pronto lá em Alphaville. Com a gente vai com o máximo prazer. Muito obrigada. Imagina, obrigada eu. O prazer é todo meu. E esse foi o nosso Arq Talks, diretamente dos estúdios Clube Casa, com Gabriela Ponte. Espero que tenha gostado. A gente se vê na próxima edição. Tchau.